Palavra aberta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública acaba de lançar uma portaria com 16 diretrizes para o uso de câmeras corporais de policiais, guardas municipais, policiais penais e bombeiros. As normas especificam 16 situações em que os equipamentos obrigatoriamente devem se manter ativados. A gravação das câmeras corporais será realizada conforme a regulamentação específica de cada órgão de segurança pública, levando em conta as seguintes modalidades: acionamento automático, com a gravação começando assim que o equipamento é retirado da base e continua até sua devolução; acionamento remoto, após a decisão de uma autoridade competente ou se uma situação específica exigir o procedimento; e o acionamento manual pelos próprios policiais, que podem ativar a gravação ou desativar para preservar a intimidade ou privacidade durante pausas e intervalos de trabalho. Os estados não são obrigados a seguir as diretrizes propostas pelo Ministério da Justiça, mas aqueles que aderirem vão receber recursos federais como incentivo. Pelas normas do Ministério da Justiça, entre outras situações, as câmeras devem obrigatoriamente estar ligadas no atendimento de ocorrências, na identificação e checagem de bens, durante buscas pessoais, veiculares ou domiciliares, cumprimento de mandados, na escolta de presos e ao longo de ações operacionais, como em manifestações. Mas, afinal de contas, a utilização de câmeras corporais em agentes de segurança é uma medida positiva ou negativa? Para analisar o assunto, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Digital de Jesus Souza, pesquisador do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, e mestre em Sociologia. Obrigada pela presença. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Obrigado. É um assunto absolutamente polêmico, controverso, divide opiniões. Na avaliação do senhor, como pesquisador na área, o uso de câmeras faz bem ou não para a sociedade? Sem dúvida nenhuma, faz muito bem. É uma proteção tanto para o policial, que eventualmente pode ser acusado de algo que ele não cometeu, quanto para a sociedade que, eventualmente, esse policial que excede o uso excessivo da força, ele será, obviamente, responsabilizado por essa ação. Professor, vamos recapitular um pouco aqui, porque que esse assunto ele está em evidência neste momento e as últimas notícias envolvendo operações policiais, atuação da polícia, como que ele ganhou força a ponto de agora a gente ter essas diretrizes para o uso pelos estados das câmeras nas fardas da polícia. Cátia, não é novidade para ninguém que a gente tem uma polícia que ela tem altos índices de letalidade, né? Apesar de, em Minas Gerais, a gente tem uma polícia que ela é bem treinada, se comparada, por exemplo, com o estado da Bahia, de São Paulo, que tem uma letalidade muito alta. Então, do meu ponto de vista, o uso de câmeras ele é muito positivo, porque, inclusive, ele oportuniza desse policial que excede o uso excessivo da força dele passar por uma reciclagem. Então, é uma possibilidade, é um instrumento de qualificar melhor esse policial para atender a sociedade, né? Ô professor, mas o senhor falou que é importante, mas a utilização de câmeras é indispensável na atual conjuntura policial do Brasil? No meu ponto de vista e de alguns colegas que eu tenho conversado, ela é indispensável. Ela veio para ficar, é um caminho sem volta. O uso de câmeras já é usado em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, com bons resultados. E no Brasil, diante da conjuntura atual, inclusive que eu acabei de falar, com essa letalidade muito alta, com altos índices de uso excessivo da força pela polícia, sobretudo a polícia militar, é indispensável, sem dúvida nenhuma. Como que é a experiência no exterior, que o senhor já destacou que ela é positiva, mas quais são os exemplos que confirmam que valeu a pena ter aderido a esse modelo? Eu acho que um caso muito emblemático, que ficou nacionalmente conhecido, mundialmente conhecido, é o caso do George Floyd nos Estados Unidos. Ali tinha uma câmera, né, filmando aquele policial e o George Floyd, né? Então, desembocou numa série inclusive, de protestos, né, de exigência da população de respeito aos direitos das pessoas. E esse é um caso que aí ele exemplifica a importância desse instrumento, né, de controle desse burocrata de linha de frente, né, como são chamados os policiais. Mas aí os agentes de segurança eles não podem alegar que já está havendo um pré-julgamento? Vamos colocar a câmera porque o policial é violento, porque ele pode matar, partindo do pressuposto que há abusos.
Não concordo porque o policial ele é um servidor público, é, ele tem garantida a privacidade dele e o fato de filmar, inclusive, é positivo para ele mesmo. Por quê? Se eventualmente ele é acusado de praticar o uso da força excessiva e de fato ele não fez, é uma proteção contra ele, não é simplesmente uma prova testemunhal. Você tem lá a imagem demonstrando que ele é um bom profissional, como é de fato a maioria da polícia. É bom que isso fique claro, né? A gente precisa da polícia, isso também é muito importante que fique claro, mas é necessário que seja uma polícia que seja muito bem treinada também, né? E que respeite a legislação, né? Então, em relação a essa colocação, eu acredito que a própria câmera vai proteger o próprio policial, o bom policial, digamos assim, né? O policial que respeita a legislação, né? Professor, agora quem é que vai fiscalizar essas gravações? Isso vai ficar na mão de quem? Então, isso inclusive com quem vai gerenciar esses dados, vai ficar a comando das polícias, né? No caso, se for polícia militar, os comandantes, se for a Polícia Federal da mesma forma, e elas vão ficar armazenadas para uso, no caso, se seguir a Resolução 648 de 2024, elas ficam lá por 30 dias. Se houver algum caso em que houve lesão corporal ou morte, eles ficam resguardados por mais um ano. É ultra protegido, não vai ter acesso, qualquer pessoa vai ter acesso. Isso precisa de um requerimento para você ter acesso, seja por via do direito. Então, essa privacidade do policial, tanto quanto das próprias pessoas, isso vai ser muito bem resguardado, né? Isso não está claro assim nessa portaria do Ministério da Justiça, mas o senhor, como pesquisador da área, acredita que essas imagens podem ser usadas também como prova de cometimento de crime, depois numa investigação da Polícia Civil, num julgamento pelo Poder Judiciário? Com certeza, podem sim. Inclusive, na Resolução 648 de 2024 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, isso está lá. Está lá no artigo, não vou me lembrar aqui o artigo específico, mas isso está lá muito detalhado, né? Que isso pode ser usado. Inclusive, a finalidade da câmera é isso também, né? É servir como instrumento de coleta de provas, né? Professor, agora na sua avaliação, a gente fala professor por causa do seu mestrado, né? Na sua avaliação, é necessário ficar atento à implementação desse modelo, algo que pode fugir do controle e deixar esse tema ainda mais delicado? É necessário que as autoridades fiquem atentas, que a sociedade civil fique atenta. É necessário que haja um debate amplo. É necessário que ocorram críticas até para melhorar. Inclusive, ontem o ministro Lewandowski ele foi muito claro quanto a isso. Teve uma equipe que criou, que pesquisou para elaborar essa resolução. E as críticas são muito bem-vindas, porque não existe nenhuma política pública perfeita, não existe nenhum ser humano perfeito e, obviamente, todo mundo é passível de erro. Então, para que esse instrumento, que a meu ver é muito positivo, vai colaborar muito com a segurança pública no Brasil, para que ela não venha a ser deturpada e se tornar uma coisa negativa, é necessário sim que todas as autoridades estejam muito bem atentas a isso. Há um questionamento de parte dos policiais em relação à utilização dessas câmeras, envolvendo, entre outras coisas, a privacidade. Agora, do outro lado, né? O acusado de um crime, um preso que está sendo escoltado, ele não pode questionar o fato de ele estar sendo filmado, mesmo no caso da pessoa cometendo um crime, né? Ela, teoricamente, não tem direito de ficar questionando a ação policial no sentido do que está sendo feito dentro da legalidade, né? Uhum. Mas não pode haver esse questionamento do outro lado também? Vamos dizer, na escolta de um preso. Ele está saindo da prisão, indo para um hospital, para um atendimento médico, e aquela escolta está sendo filmada? Pode sim, com certeza. Mas como coloca a própria resolução, que é esse instrumento que vai orientar, né, porque ela não tem o poder de impor aos estados, né? Ela resguarda muito bem o direito de imagem, né? Afinal, nós somos cidadãos, nós temos direitos e deveres, e esse direito de imagem ele é resguardado. Então, não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso a essa imagem.
vai poder ter acesso se for necessário, se o sistema de justiça permitir. Então, existe um processo para isso, não é simplesmente essa imagem vai ser gravada hoje, daqui a pouco ela está no YouTube, em hipótese nenhuma isso vai ocorrer. Para isso, o sistema de justiça, o sistema de segurança vai estar muito bem atento, né, para que essas imagens elas sejam muito bem preservadas, né? E para concluir, deixar claro, esse modelo de câmeras nas fardas vale para todas as forças de segurança, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, as polícias militares, Guarda Municipal, Para todo mundo, vale da Polícia Federal às guardas municipais, inclusive vale também para a Força de Segurança Nacional e para a Força de Segurança Penal. Até Corpo de Bombeiros, né? Até Corpo de Bombeiro. Vale para todo mundo. Isso acha positivo isso? Valendo para todas essas forças de segurança? Eu acho muito positivo, sem dúvida nenhuma, porque é uma forma de controle dessas forças de segurança, porque eventualmente elas podem cometer algum excesso e elas também podem ser acusadas de algum excesso. Então a câmera de segurança ela vem proteger ambos os lados. Além disso, há a possibilidade desses agentes que, porventura, cometam algum uso excessivo da força, elas venham a passar por um processo de reciclagem. Ou seja, as câmeras de segurança elas são os olhos desses comandantes, desses gestores, desses agentes que estão atuando diretamente na linha de frente. Só mais uma questão, rapidamente, para a gente finalizar. Na visão do senhor, como pesquisador especialista na área, essa discussão, essa utilização das câmeras, ela vem mais para dar transparência mesmo para o trabalho cada vez mais? Ou é por causa de reclamações sobre excessos da polícia, violência policial, letalidade, mortes em confrontos? Eu acho que são os dois pontos. Ela dá uma transparência maior para o trabalho, ela permite uma avaliação maior, ela permite observar como que é feito esse trabalho no dia a dia e ela vem exatamente também colaborar para poder coibir possíveis excessos do uso excessivo da força, desde uma lesão corporal que a gente vê na mídia, desde uma agressão física, desde uma agressão verbal, ou seja, a forma que esse policial, que esse agente vai abordar um cidadão que está na rua, a câmera ela vai gravar e ela vai atender a essas duas demandas, tanto do ponto de vista da transparência, quanto do ponto de vista de coibir ou de processar com os devidos direitos desse policial e, eventualmente, ele ser punido ou inocentado. E o Brasil demorou na sua avaliação? Demorou muito. Isso já era para ter acontecido ontem, sobretudo amparados nos dados que a gente tem de violência letal no Brasil. A polícia brasileira, de modo geral, considerando todos os estados, ela é a que mais mata, importante também dizer que ela é a que mais morre. Então, as câmeras elas vão beneficiar os dois lados, né? Então veio tarde, mas que bom que veio. No meu ponto de vista, é uma modernização exemplar. Você está falando a polícia brasileira é a que mais mata e a que mais morre, mas em que universo de comparação? Com os países, por exemplo, da Europa e também nos Estados Unidos. Okay. Nós recebemos nesta edição do Palavra Aberta Digital De Jesus Souza, pesquisador do CRISP, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, mestre em Sociologia. De Jesus, obrigado pela sua presença, pela contribuição, um grande abraço. Gustavo, eu que agradeço a oportunidade, Kátia também agradeço a oportunidade para esclarecer e poder colaborar a partir da universidade com a sociedade civil e com os agentes de segurança também.